Bem, Lua é a mãe do país, representa a figura materna importante do país, mas também representa a relação afetiva do povo. Então Júpiter a Lua em Gêmeos é uma relação afetiva meio assim, meio solta, meio alegre, meio sem mais um carnaval do que uma coisa de família, né? Lua em Gêmeos não é muito presa a estruturas. E Júpiter, que é o dono da verdade, né? Júpiter em Gêmeos é aquele que é o dono da verdade em todas as coisas, em todas as ideias. Ele não é um dono da verdade catedrático, ele é o que inventa as coisas, fala sem saber direito. Então é um país meio mentiroso, né? O povo brasileiro tem tendência a não se aprofundar nos assuntos. E Plutão passou em cima da Lua e de Júpiter no mapa natal. Quando ele passou, houve a libertação dos escravos. Quem libertou os escravos no Brasil? Uma mulher que estava como regente naquela hora. Por que não foi um homem? Plutão estava passando em conjunto com a Lua, né? Hoje nós estamos no Brasil passando Netuno em conflito com a... Netuno hoje está em Peixes a 90 graus com a Lua e Júpiter, e nós estamos vendo a desgrameira que é ter uma mãe, né, mentirosa, né? Olha o discurso que a gente tem hoje. Netuno é o planeta da mentira, da ilusão, da falsidade. Hoje nós estamos vivendo uma crise de falsidade com a mãe. E com Júpiter, quem é Júpiter no mapa astrológico? O juiz, o professor universitário, as estruturas que determinam as regras sociais. Nós estamos hoje em conflito. O Brasil vive hoje uma verdadeira lama, que é bem Netuno, lama, né? Com a questão da justiça, porque a gente não sabe se a justiça está do nosso lado ou se está contra. Tem um grupo que está a favor, um outro que está contra, um diz não, outro diz sim. Teve lá no caso da lama do Rio Doce, um juiz falou bem assim, fecha a barra do Rio Doce para a lama não ir para o mar. Aí a máquina começou lá a fechar. Aí um outro falou, não, abre isso para poder a lama ir para o mar. Num dia para o outro estavam fechando a boca, no outro dia já estava abrindo a boca do rio. Quer dizer, que justiça é essa que a gente tem que seguir? Se há uma confusão de interpretação dos fatos, né? Nós estamos vivendo no presente, no mapa do Brasil, Netuno em conflito com Lua e Júpiter. Confusão na justiça, confusão nas escolas, nas faculdades, tudo entrando em greve, né? Bem, Plutão passou aqui e houve então um período que houve a proclamação da República e começa a intensa imigração de europeus para substituir a mão de obra escrava. Isso trouxe um problema grave para o Brasil na economia. A migração da mão de obra escrava para a mão de obra contratada, entre aspas, né? Porque os imigrantes vinham para cá achando que iam vir para ganhar terra, né? Vinham para... e tinham mercadores lá que iam na Europa e falavam, gente, vamos para o Brasil, recebiam o dinheirinho deles lá para poder trazer, igual hoje na Síria, o cara está migrando para outro, entra num barco, né, sem piloto, né, o cara entra, vende o barco, bota lá e daqui a pouco pula na água, um outro barco pega ele, se vira agora, e pega 15 mil euros de cada família, né, para enfiar naquele buraco. Era o que acontecia no Brasil quando acabou a escravatura e os europeus vieram para as lavouras. Não é diferente. Os pomeranos têm uma maior revolta, porque eles chegaram aqui e já tinham ocupado as terras mais próximas e mandaram os pomeranos lá para o alto. O cara, eu conversei com muitos pomeranos, né, dessa época. O sujeito falou assim, 10 hectares, não, dessa árvore até aquela árvore, aquela árvore ali, não sei o que, é seu e tchau, desça. E não tinha aquela promessa, né? Pagaram alguma coisa, mas não receberam. Então foi uma briga ali, por isso que os pomeranos se afastaram muito, porque eles tinham muito medo, sofreram muito, um frio intenso naquela época, imagina a Mata Atlântica preservada. Então foi um período muito confuso na economia do Brasil, essa fase de transição.
Agora o Sol, o que é, gente? É o ser, é o Pai, é o nosso herói. Hoje nós estamos passando Plutão em harmonia com o Sol, está nascendo um herói brasileiro. Quem? Um herói brasileiro, né? Aí vocês veem, Plutão quando passou no Sol, seria a morte do herói paterno. Aí é o herói, né? Saturno é a autoridade. No caso, quando a pessoa passa Plutão em conjunção com Saturno, é a morte da autoridade. Plutão passou em conjunção com o Sol do Brasil, houve o golpe militar de 1964. Agora é alguém tentando tirar um golpe, né? Tirar um golpe. Então, imagina que foi um momento muito traumático para o Brasil, aquela morte do herói. O povo estava vivendo uma transformação brutal e precisava vir uma imposição. Em Virgem é autoritarismo, regra. O que o Brasil estava vivendo naquele momento? Falta de ordem, não é, professor? Naquele momento a sociedade estava igual hoje, nós não temos o medo de andar na rua, medo disso, medo daquilo. Então aquele momento foi traumático. Hoje nós estamos vivendo outro momento traumático de falta de ordem, só que com um outro padrão de compreensão, porque Plutão está em Capricórnio e não em Virgem. Depois Plutão avançou e chegou em cima de Mercúrio. Mercúrio é a mente, como a pessoa comunica com o mundo. No caso do Brasil, um país seria como o país se comunica, como o país interage. Em 1968, Plutão, em conjunção com Mercúrio natal, deflagrou a profunda revolta social por causa da morte de um estudante. Um estudante causou uma revolta social. Imagina quantos estudantes morrem aqui todo ano e a gente não está nem aí, ninguém se movimenta. Mas naquela hora foi o estupim para que uma morte pelos militares. 100 mil pessoas foram às ruas, gente, 100 mil pessoas em 1968, obrigando o governo militar a implantar o AI-5. Sem rede social? Sem rede social, imagina. Iniciou-se 10 meses da mais obscuridade que a história recente do Brasil relata. Começou a guerrilha contra o governo e os estudantes proibidos de se reunirem, realizaram em segredo a 30ª reunião da União dos Estudantes. O governo descobre e prende mais de 1.000 estudantes e decreta o fim da Uni. Tudo por causa de um Mercúrio, que é comunicação, é colégio, é ideias, é aquela coisa do geminiano, né, da comunicação. Plutão passou ali. Aí depois Plutão passou no meio do céu do mapa do Brasil, que é o pai autoridade, mas não no sentido de imposição, mas no sentido de direção. Eu quero seguir o que meu pai manda, né? O meio do céu no mapa da gente é assim. Foi quando Plutão passou pelo meio do céu e houve o impeachment de Collor. Foi aquela decepção de ver, né, o país tendo eleito um cara e trazer aquela desgraceira. Um ponto, eu não estou fazendo todos os pontos da história, porque a gente passaria. Eu estou pegando alguns pontos que são interessantes. Até porque fatos de 50 anos atrás, 60 anos, 30, 40, a gente às vezes não entende o que aconteceu, né? A gente pega historiador, eu tenho amigos historiadores que me ajudam às vezes a entender um pouco aquele fato. Fala. Não entende também porque o Brasil, creio eu, seja o único país que os perdedores é que escreveram a história. Os perdedores escreveram a história. A história, principalmente da Revolução. Da Revolução. Eu sou mais velho aqui, sim, vivi, atuei naquela época, certo, e a coisa não aconteceu exatamente conforme está nos livros. Sim, ou seja, é uma mentira, não é? É uma mentira. Por isso que você falou aí agora que você não entendeu, ninguém entendeu. A gente não dá para entender, não dá, não é uma verdade. E quem acaba o livro que é o destaque, né? Quer dizer, hoje quando eu vejo Marilena Chauí falando aquelas porcarias, eu falo assim, gente, eu li essa porcaria, os livros dessa mulher, eu fui filósofo, a base da filosofia é os livros de Marilena Chauí. Como é que eu posso acreditar que aquilo ali é uma base ouvindo o que ela fala hoje, né? Aí Plutão entrou em quadratura com o Sol. Gente, quando Plutão passou em conjunção do Sol, não foi o AI-5?
Não foi a repressão da ditadura? Quando Plutão entrou em quadratura com o Sol, foi quando o Brasil viveu o apagão, momento em que Plutão estava em quadratura com o Sol natal. Em 1964 a conjunção e em 2001 a quadratura, os que foram perseguidos pelo regime militar chegaram ao poder. Olha a inversão. Quando Plutão passou aqui, bota os caras na cadeia. Quando ele chega aqui em quadratura, traz tudo de novo à tona. Mas quadratura os não é sempre, geralmente, um aspecto ruim. Então, com o Sol. Com o Sol, que é o país. Esses caras fizeram alguma coisa boa para o país? Esses caras que assumiram o poder? Não. Tá tudo para ser preso. Agora nós estamos vendo que eles já tinham um trama por trás, né, que a gente não imaginava. Mas ainda tem gente que acredita em ideologia. Lógico. Depende do Netuno do mapa. Eu vou mostrar um ponto que você vai ficar impressionado. Agora é Netuno, gente. Vamos cantar uma musiquinha para Netuno, para poder acalmar um pouco aí. Netuno é um pouco assim, mentiroso. Então eu escolhi uma música de mentira também, né? O Raul Seixas fala que assim, um dia numa rua da cidade eu vi um velhinho sentado na calçada com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas e cantou essa música, que contava uma história que era mais ou menos assim. Fui testemunha do amor de Rapunzel, eu vi a estrela de Davi brilhar no céu, e para aqueles que provar que eu tô mentindo, eu tirei o chapéu. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos, não tem nada nesse mundo, Deus não faz mais demais. Gente, olha, Netuno é bem isso aqui, ó. É aquela ideia de algo que transcende, que muda, que você vê a nuvem e acha que é Deus, que é um anjo, não sei o quê. Essa inspiração fantástica que deixa um monte de gente doido. E o cara acha que não é doido. Netuno é assim, o cara é... Quando a gente passa por um ciclo de Netuno, meu Deus, a gente entra ou em surto psicótico ou em depressão. É um ciclo muito forte. E nós vamos ver um pouquinho do ciclo de Netuno no Brasil. Bem, Netuno estava aqui quando o Brasil nasceu, né? Quando ele passa, eu não pude, porque ele é mais rápido, de 14 anos ele muda o ciclo, não pude pegar todos os ciclos, nós a gente não andamos. Mas o Sol é o ser do país, né? Então, quando o Netuno passou pelo Sol do Brasil, ocorre o golpe do Estado Novo. Eu não sei o que é o golpe do Estado Novo. O que aconteceu no Estado Novo? Houve um golpe ali. Quer dizer, eu sou novo para esse período, né? Eu não entendo, mas eu coloquei aqui pelo seguinte. Em 2018, Álvaro, Netuno, que estava aqui no período em que houve o golpe do Estado Novo, Netuno está agora em Peixes. 2018 vai passar em oposição ao Sol. Isso é gravíssimo. É a primeira vez que Netuno vai passar em oposição ao Sol no mapa do país. Na verdade, a segunda vez, né? Porque a primeira vez, eu até pedi um professor de história lá do Rio Grande do Sul para me dizer o que aconteceu, porque para nós é um pouco longe, as informações, não, né? Você entra no Wikipédia lá, procura história daquele ano, a gente não tem muita informação. A ação de Brasília foi qual? Foi 60. Então, Netuno vai estar agora em 2018, isso é um fato que está me deixando, né, meio... Quando Netuno passou em quadratura com Urano e Netuno, ou seja, a segunda quadratura de Netuno com Netuno, 90 graus, no mapa do Brasil, o Brasil entrou para a Segunda Guerra Mundial. Entrou para a Segunda Guerra por causa de uma coisa verdadeira? Por que o Brasil entrou para a Segunda Guerra Mundial?
Os alemães teriam afundado um navio. É possível que os alemães destruíram um navio, né? Afundaram um navio. E pode ser também que fossem os aliados que fizeram isso no Brasil. Acorda, eu preciso do seu minério de ferro aí, você está cheio de minério de ferro. E gente, né? Preciso de gente. Então foi quando Netuno, passando em quadratura com Urano, que é o povo, Urano representa no mapa do Brasil o povo da nação, porque o ascendente é a personalidade da pessoa, o corpo. O corpo de um país é o seu povo. Urano então passou, houve isso aí. Este foi um período que marcou a violência interna no país, pois Plutão também estava em conflito com Marte, estava 90 graus com Marte, Plutão, indicando que a agressividade do povo estava em alta. Meu pai conta assim que as pessoas tinham medo de falar que era alemão. Meu pai eu sou descendente de alemão, eles se escondiam, para poder, com medo do pessoal matar, né? Teve casas de pessoas, italianos, né, que foram pedrejadas, né? Pessoas perderam, foi um período confuso. E quando Netuno passou no meio do céu, que é a meta, horizonte de futuro do país, foi o regime militar atuou com um método mais cruel de repressão popular, o extermínio. O país entra para um período de confusão e incerteza sob o domínio de uma mídia manipuladora, mentirosa, né, portanto. Então Netuno no meio do céu trouxe essa confusão. Depois passou em conjunção, foi a primeira volta que ele deu, chama-se retorno do planeta, né? O retorno, todo ano quando a gente faz aniversário é o retorno do Sol. Aí tem o retorno de Lua, que é 28 dias, aí tem o retorno de Saturno, que é 28 anos, retorno de Júpiter 12, aí depois de Urano 86, Netuno 160, quer dizer, nós como pessoa, fazer um retorno de Netuno, não dá, né? Plutão, 250 anos, não dá. Eu queria pelo menos viver uns 2 retornos de Plutão para entender melhor Plutão, porque a gente não tem fatos históricos suficientes. Pois bem, quando Netuno voltou para o posicionamento original, nós estávamos, completou sua volta no mapa do Brasil, ficando em condição também com Urano, inicia-se o trabalho da nova Constituição brasileira. O que a gente esperava com a nova Constituição brasileira? Um país justo, correto, né, cheio de... Só o artigo 5º já vai ter. Então, a nova, que tinha como esperança ser a base de uma nova república, também marca o início das privatizações no Brasil, levando os trabalhadores a acreditar que seriam capazes de abrir seus horizontes na iniciativa privada, com as demissões incentivadas. Um período de libertação e ao mesmo tempo de fantasia. Netuno é fantasia e ilusão. Aí vem Urano, aí nós vamos cantar uma música de Urano. Essa aqui é boa para a gente cantar. Bem Urano essa música, né? Ele não gosta de nada igual, né, Júnior? Urano não gosta de nada igual, né? Paulo. Então Urano é esse astro que não gosta do igual. Né? O jovem que descobriu Urano, ele quis transcender. Urano é o jovem que quer se revoltar contra o padrão de autoridade paterna. Então todos os movimentos de Urano são de revolta, de mudança, de quebrar paradigma, mas também ele é um inventor, é o professor Pardal, ele gosta de trazer coisas tecnológicas. E Urano passou em 1935 em conjunção com o ascendente, que é o povo, é a forma de expressão do povo. E pela primeira vez inicia a Guerra dos Farrapos, gerada pelo descontentamento político e vontade de libertação do Sul. Enquanto que o Norte inicia uma das mais importantes revoltas nativistas do período da regência, onde se destacou pelo caráter eminente popular, onde os moradores de cabana nos vilarejos ribeirinhos, índios, negros e mestiços foram personagens principais dessa luta. Na Bahia, a luta em busca da liberdade, a rebelião dos escravos, conhecida como Levante Malê, quando mais de 500 escravos se uniram contra a opressão e foram reprimidos com a morte de 70 deles. Então Urano entra em conjunção com o ascendente do mapa de uma pessoa, a pessoa não aguenta, ela não quer viver a vida que está vivendo. Ela quer se revoltar, ela quer sair fora do padrão. Você passou por isso, né, João? Há pouco tempo. Né?
Eu passei por isso. passando. Chutei o pau da barraca, não quero saber disso, isso para mim é uma prisão. E pulei fora, né? Vivia aquele modelo que os pais queriam pra gente, né? Funcionário de estatal. Aí Urano passou em 1858, difícil a gente entender, né? Pelo fundo do céu. E foi inaugurada a Estrada de Ferro Central do Brasil. Ou estrada de ferro que não anda, né? O Brasil não anda pelos trilhos, né? Não tem como, né? Mas foi uma marca interessante, foi quando houve ali. Quando houve a conjunção com descendente, foi o telefone que chegou ao Brasil. E Urano, na casa 7, é a casa do relacionamento, né? De contato com o outro. Aí Urano veio e falou, eu vou modernizar o contato com as pessoas, né? Com o telefone chegando. Aí depois, quando passou no meio do céu, foi a primeira vez, né, foi celebrado 1º de maio de 1895, na cidade de Santos, o Dia do Trabalho. Nessa época, a nascente classe operária brasileira dava seus primeiros passos nas lutas por melhores condições de trabalho e vida. O que é meio do céu? Não é metas, objetivos, ambição, profissão, mas logo depois Urano passou num ponto, sabe, Fátima, que dá até tristeza saber que ele passou ali. Deixa eu te falar, o Sol do Brasil é na casa 8? O Sol do Brasil é na casa 7. Aí Urano em 1908 retorna ao ponto que estava no movimento natal, quer dizer, ele deu uma volta completa em 1908 e foi o nascimento no Brasil da Confederação Operária Brasileira, os movimentos sociais dos trabalhadores, né, sendo bem marcantes aí. Quando passou de novo, lembra que passou no ascendente do Brasil? Não foi quando houve a Revolução Maleia, a luta das classes operárias? Passou de novo pelo ascendente do Brasil. Urano promove a Revolução das Ideias, das Artes, culminando em 1922, a Semana de Arte Moderna. Estava um tumulto no Brasil naquele período, na questão ideológica, cultural. Aí depois, Urano chega no fundo do céu de novo. Quando ele teve, foi a Estrada de Ferro que foi inaugurada, né? Central do Brasil. Aí ele passou de novo no céu do Brasil. O Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial, no momento em que Plutão estava em conflito com o mapa natal Marte, que é a agressão. Depois Urano passou em conjunção com a Lua e Júpiter. Promove o surgimento do Partido Comunista, que logo é reprimido junto com o golpe que depois Getúlio Vargas. Aí depois Urano chega no descendente, mais uma vez, né? A segunda volta, a segunda passagem de Urano sobre o descendente. Trouxe o telefone, dessa vez trouxe a tecnologia do automóvel e a construção da cidade de Brasília. Então a tecnologia, né, presente aí. Aí Urano chegou em conjunção com o Sol do Brasil junto com Plutão. Foi uma conjunção que eu já falei, que foi o período que entrou no golpe militar, a repressão da liberdade de expressão. Depois, olha só que coisa forte. Urano chega no meio do céu do Brasil, que quando passou primeiro no meio do céu, não foi o COB, Confederação dos Operários Brasileiros? Quando passou no meio do céu de novo, nasce o PT. E foi quando houve a aprovação do pluripartidarismo, né? Então vocês veem que o PT está ligado ao... Mas se vocês olharem o mapa do PT, não vou mostrar hoje, mas o mapa do PT, eu já até coloquei no meu Face na internet uma avaliação do mapa natal do PT. Está muito ligado ao mapa do Brasil, inclusive numa conjunção do Sol com Urano e Netuno no natal, do mapa do Brasil. Aí depois Urano passa em conjunção com Urano e Netuno pela segunda vez, né? Fim do regime militar e entra o primeiro presidente eleito, Collor de Mello, nossa primeira decepção recente, né? Depois, em 2002, passa pela terceira vez. A primeira vez foi a Revolução Maleia, a luta das classes minoritárias. A segunda, não lembro mais, mas foi o movimento revolucionário. E a terceira vez foi quando promoveu a eleição de um trabalhador foi a eleição de Lula. E
o Brasil, em 2010, passou por um momento astrológico complexo. O que aconteceu em 2010? Eleição da Dilma. Netuno passando em conjunção com o ascendente. Mentira pura, né? Netuno conjunção com o ascendente é o povo sendo iludido. Não, criada pelo Lula. Claro, hein? Então o povo sendo iludido, o povo, a mentira correndo solta no povo e o povo atordoado. Quem passa com Netuno conjunção ascendente fica meio voado, sem saber o que está vivendo de realidade. Urano passando em conjunção com Plutão do mapa natal, que tem a ver com dinheiro, economia. E Saturno em oposição a Saturno, Saturno passando em conjunção Mercúrio, que é uma mente atrofiada. Mercúrio, quando passa em conjunção com a mente, a pessoa entra numa dificuldade de enxergar as coisas com clareza por conta de uma rigidez, só enxerga aquilo, né? E Plutão passando conjunção Urano e Netuno no mapa do Brasil, que é um período em que deixa também uma revolução meio inconsciente, é uma coisa inconsciente. Aí 2015 nós já vivemos, né, essa conjunção. Agora 2016, que é o que está vivendo hoje, nós estamos com Netuno aqui, nesse posicionamento, se aproximando da oposição com o Sol. 2018 e 2019, Netuno entra em oposição ao Sol do Brasil, que é o período em que o povo vai estar envolvido numa falcatrua, numa mentira, numa ilusão. E o pior de tudo, Silvia, que o juiz Moro estará vivendo Netuno quadratura Saturno, que é quando o indivíduo entra numa angústia profissional, porque as coisas não andam e ele fica patinando e dá vontade de mandar embora todo mundo e ir para fora do Brasil. Então nós vamos estar vivendo dois momentos, né? Um pessoal de uma figura que hoje a gente chama de herói, e outro de Netuno com a oposição ao Sol, que é traumático, não é uma coisa fácil. Que quando o Netuno passou em conjunção com o Sol foi o golpe do Estado Novo. Agora Netuno oposição ao Sol, a gente pode imaginar um período mais confuso ainda. Eu acho que é esse PMDB que é oportunista, toda vez que ele faz as conjunções, vai ficar sempre... É verdadeiro mesmo, né, um vira-casaca, né? Então 2018 nós vamos estar com Netuno oposição ao Sol e Saturno conjunção com Urano e Netuno, que é uma fase também de opressão do povo. E nós vamos estar com Júpiter no alto do céu do Brasil, que é também uma necessidade, o povo querendo ir para frente, querendo crescer, querendo expandir-se, né? O Júpiter em conjunção com o meio do céu é quando a pessoa quer mudar de rumo, quer realizar um feito na vida, não aguento mais essa vida, e o Brasil querendo e sendo enganado, cego, sem entender o que está vindo, né? Com dificuldade de compreender o que se passa, o jogo. Então é muito traumático o mapa do Brasil. Não só por causa dos ciclos astrológicos, porque o mapa do Brasil é terrível. Pega o mapa dos Estados Unidos, você vai ver a necessidade de poder, a necessidade de envolver os outros. O Brasil não. É uma aceitação de tudo que vem de fora, é uma aceitação das coisas, acredita demais em tudo. Então eu me preocupo com... Ser brasileiro é um karma. É um karma. Estou concluindo isso agora. É um karma. Se você pensar em karma, sim. Você tenta mudar, você luta, você acredita de novo. Silvia, e os ciclos são rápidos, não são muito assim, uma geração pega, a outra pega depois e assim vai. Eu tô É um ciclo. preocupada. Agora, quando a gente olha no nosso mapa esse ciclo, Silvia, que a gente vê que a gente atravessa fases, nossa, o caso assim que eu citei do Sidenberg, quando Netuno passou naquela conjunção de aço, ele entrou no céu e no inferno. Quando acabou, acabou. Eu passei Netuno quadratura Lua, eu chorava o dia todo sem nem saber porquê. Eu pegava para dirigir o carro, daqui a pouco descia lá e eu não sabia porquê. Mas eu sabia que eu estava vivendo Netuno em quadratura com a Lua, eu não tomei remédio. Mas eu conheci pessoas que estavam passando por aquele ciclo e tomando remédio. Para quê? Para dormir. E eu não tomando para entender.
né? A diferença de quem conhece o ciclo é que ele vive para entender. 2026 ocorre um fator muito interessante para o mundo todo. Vai ser quando Netuno entra em Áries. Olha, Netuno está em peixe, trouxe esse Papa, né, Francisco, querendo trazer humanidade, unindo as religiões, né? Unindo as religiões. Aí imagina Netuno entrando em Áries, que é uma agressividade sem sentido, sem, né, uma coisa meio, né, matar por matar, cortar a cabeça só porque não é cristão, né? É uma fase completamente desastrosa para a humanidade, Netuno em Áries. Mas já está meio assim, sabe? Pois é, mas isso está lá. Imagina que deve ter um mapa astrológico deles trazendo isso, né? Mas agora, quando Netuno entrar em Áries, a coisa fica complexa. E no mapa do Brasil, nós temos Plutão no 1º grau de Áries.